E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato, né? O relato de hoje é o corpo seco do cemitério, né? Esse relato aqui, ele foi contado pelo meu avô, né? Ele tá vivo ainda, né? Ele já morreu faz alguns anos, né? E daí eu, né, para poder contar no canal, que eu tava lembrando da nossa história aí, né? Como algumas outras histórias que eu já contei no canal aí. Eu lembrei dessa também, só que essa demorei um pouquinho a contar por conta que eu não lembrava dos detalhes dela. Eu tive que perguntar pra minha mãe pra poder me ajudar, né? Então, o relato é mais ou menos assim, a história, né? Corpo seco. Então, corpo seco, né? Quem chegou no canal, acredito que deve assistir outros vídeos, escutar histórias parecidas, né? Mas a base do corpo seco né, que a pessoa se transforma, né, no corpo seco. É por conta pode ser um homem ou a mulher, né, também, no caso o filho ou a filha, que geralmente ele bate na mãe, ou ela bate na mãe ou bate no pai. É mais difícil uma menina bater na mãe, né, no pai, quer dizer, né, mas às vezes quando ficar mais velhinho pode acontecer, né, ali. E geralmente essas circunstâncias que faz, né, com que essa pessoa ela seja amaldiçoada, né, e daí tende a virar um corpo seco, ok? Então, no estado de São Paulo, na cidade, né, já faz tempo isso aqui, acho que eu posso falar na cidade, né, na cidade chamada Ribeira, né, no Vale do Ribeira. Então, ali existia, né, uma família bem humilde, né, e tinha um rapaz, né, e essa família tinha, no caso, um filho, né, e no caso, só que daí eles não tinham muita condição, né, de comprar as coisas. Mas mesmo assim, o que eles podiam, eles davam para essa criança, a criança foi crescendo, só que cada vez ela queria sempre mais. E daí, conforme o tempo foi passando, o pai dela, né, era um agricultor, né, trabalhava na roça, né, desse rapaz, no caso. E daí aconteceu que, né, ele contraiu uma doença, né, na época aí que já tem uns par de anos que aconteceu isso, né? Então, na época, ainda a medicina não estava tão adiantada e o homem acabou falecendo, né? Ali talvez por fadiga, por cansaço, porque ele trabalhava muito, né? E acabou por a mãe, né? No caso do rapaz, a esposa desse senhor, acabou, né? Continuar a criar o filho, né? E ela também continuou a trabalhar na roça né, o que ela podia, ela dava pro filho. Só que esse filho, ele era, sabe, muito jaguara, né? Muito vadio. Ele gostava de boemia, gostava de, né, sair à noite. Então a mãe dele às vezes queria proporcionar um estudo para ele, mesmo sendo simples, né? Mas aí tudo o dinheiro que ela tinha, ela queria agradar ele, queria, né, às vezes compensar pela falta do pai também. Ela ficava, né, ali fazendo todos os gostos dele. Só conforme ele foi crescendo, né, ali, o dinheiro que ela ganhava já não era suficiente, né, para poder suprir todas as necessidades que ele tinha, que as necessidades básicas, né, só que ele sempre queria mais. E infelizmente chegou um momento que ela não conseguia. E daí ele começou a judiar dela, né? Então as pessoas, né, que conheciam, que eram vizinhas assim, viam que às vezes ele às vezes podia estar agredindo ela, né? Quando eles chegavam, né, para poder acudir a mulher, ele nunca estava batendo nela, mas às vezes que escutavam gritos, gemidos, e às vezes escutava a coitada dessa senhora chorando, né? Assim, às vezes chorando baixinho, e sempre, às vezes, ela tava mancando e tal, né? Só que eles nunca conseguiam pegar ele no fraga, né? Mas eles desconfiavam que ele batia nela, sabe? E daí até que teve um dia, né? Que ele saiu, né? No caso, pra boemia, saiu à noite. E ele era uma pessoa um pouco difícil, né? Ali, meio briguento, né? Ele gostava de arranjar confusão de que ele fosse. E ele era muito mulherengo também. De um dia ele mexeu, né? Com uma mulher, uma moça, na verdade, que ela estava comprometida. E o namorado dela, daí, né, enciumado, partiu pra cima dele, né? E acabou, né? Matando ele, esfaqueou ele, né? E acabou morrendo, né? E daí, só que esse rapaz, ninguém gostava dele nessa cidade. E daí, né, foi pra fazer o velório dele e tudo mais. Ali somente algumas pessoas apareceram, né? E mesmo ele tendo judiado muito da mãe dele, a mãe dele ainda assim, ela foi no enterro, né, cuidou dele, pôs o corpo dele e tal, né, e ficou muito triste com a morte do filho, né, que ela amava muito, mesmo ele fazendo, né, algumas barbaridades com ela ali, né, que na verdade, como eu falei, nesse lugar ninguém realmente podia provar ali, porque nunca conseguiram ali olhar, e ela mesma nunca dizia que o filho batia nela, judiava dela, né.
E daí depois, né, com a morte dele, né, ela ficou em paz ali, né, no caso ela não foi mais agredida, né, as pessoas ajudaram ela já estava mais de idade, né, e ela viveu, né, até o fim dos dias dela na casinha dela lá, e até que chegou um momento que ela morreu também, né, e foi enterrada. Só que antes um pouco da morte dela, algumas vezes, né, ela ia ao cemitério e lá ali ela ficava às vezes conversando com o filho dela, no caso no túmulo, né, do filho dela ali, olhando e tal, né, e as pessoas achavam até que ela tava ficando louca, né, por verem ela ali, né, tantas vezes, e daí às vezes aí ia ficar até algumas horas da noite e tudo mais, só que daí depois que ela morreu, né, como eu falar, ali ela não foi mais ali, né? E daí tinham pessoas que passavam, né, no cemitério, perto do túmulo, né, no caso que o túmulo dela foi colocado perto do dele também. E daí tinham pessoas que passavam por lá, né, à noite e viam, né, diziam ver um vulto, né, ali parado do lado da sepultura desse rapaz. E daí teve pessoas que, né, digamos mais corajosas que foram mais perto e conseguiam ver esse vulto assim bem claramente. Daí esse vulto era tipo fosse um esqueleto, sabe? Era uma pessoa muito magra ali, era uma coisa de uma caveira, só que tinha o cabelo dele crescia, as unhas também eram bem compridas e tinha alguns farrapos de roupa, sabe? Ali. E daí começaram a atribuir que esse rapaz, né, por ele ter feito judiado tanto da mãe dele ali, ele foi amaldiçoado, né, a virar um corpo seco, que daí ele não podia, né, algumas pessoas falam assim, nem ir pro céu, nem ir pro inferno, porque ele era tão ruim que nem o inferno queria ele. Então ele foi sentenciado a ficar vagando. Mas no caso desse corpo seco, ele ficou no cemitério, né, dessa cidade. Então muitas pessoas falavam que se fosse tal hora no cemitério, se passasse perto da sepultura desse rapaz, ele, no caso, podia ser visto esse corpo seco parado ali do lado da tumba dele, ali no caso da lápide dele, né? Ali. E daí, conforme o tempo foi passando, muitas pessoas falavam que viam mesmo esse vulto lá, né, desse corpo seco, né? Muitas pessoas morriam de medo dele. Até que teve um dia, né? Daí essa parte da história eu não me lembro muito bem exatamente como se sucedeu, mas não sei se é realmente 7 anos, né? Mas foi alguns anos, né? Vamos colocar que seja 7. Mas depois do 7º ano que a mãe dele, né, foi enterrada do lado dele, um homem, dizem, né, que um homem foi até o cemitério e lá chegando esse corpo seco pediu, né, que esse homem levasse ele para outro lugar. Porque diz que tem uma história, né, do corpo seco que ele fica 7 anos em cada lugar. Daí quando dá 7 anos ele aparece para uma pessoa e para quem ele aparece, essa pessoa tem que levar ele para onde ele quiser, né? Tipo, ele fica assombrando um lugar ali. Se você passar naquele momento que deu 7 anos da maldição dele, e se você tiver de carro, ele entra no seu carro, se tiver de moto, na sua moto, e se você tiver de a pé, ele monta nas suas costas e você tem que levar ele. Tipo assim, não é longe, mas tem que levar ele no trajeto para tirar ele daquele lugar. E daí algumas pessoas dizem que ele não aguentou, né, ficar ali do lado da mãe dele, né? Por exemplo, o corpo da mãe dele tinha muita vergonha pelo que ele tinha feito. Então, depois que a mãe dele foi enterrada do lado dele, uma pessoa, né, quando deu o tempo dele ficar ali, o espírito dele ficar ali, né, pediu que ele levasse ele para outro lugar. E assim, né, de 7 em 7 anos, segundo as pessoas, segundo meu avô quando me contou, né, esse corpo seco aparecia, né, na estrada, e onde que ele tinha sido deixado ali, né? E daí quando ele aparecia, a pessoa, né, que encontrava ele tinha que levar ele para outro lugar, porque ele não tinha paz, né, por ter ali batido na mãe dele muitas vezes, né, e pagado, né, ali no caso o amor da mãe com, né, a ruindade que ele tinha, né. E essa história do corpo seco, né, da cidade de Ribeira, né, como me foi contado, talvez, né, se algum ribeirense às vezes escutar um mais antigo aí, possa às vezes acrescentar uma coisa ou outra, né, mas é mais ou menos assim que o meu avô me contava essa história, né, e eu morri de medo, né, de um dia a gente ir no cemitério lá encontrar o corpo seco lá. Sei, ok, pessoal? Então chegamos ao final do nosso relato, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, põe nos comentários, né, ali, e também deixa o like pra gente e pense em se inscrever no nosso canal, ok? Vamos por aqui e até um próximo relato. Valeu!